Então, o nosso grupo ficou com o problema da soma de subconjuntos. Então, esse problema ele é um clássico da ciência da computação e da teoria da computabilidade. Trata-se basicamente de um problema de decisão, que nós vamos ter um conjunto de números inteiros e vamos selecionar um número. Temos que selecionar um subconjunto dentro desse conjunto para que a soma desse subconjunto que escolhemos seja igual ao número que escolhemos anteriormente. Para entender melhor, vou dar um exemplo. Vou criar aqui um conjunto de números, onde teremos o número 3, 34. Temos um conjunto de números inteiros. Desse conjunto, vamos escolher o número, vamos selecionar o número escolhido, 9. Para saber se isso vai ser verdadeiro, nós temos que pegar um subconjunto de números aqui, desse conjunto, e somados, eles têm que dar 9. Então, como está um número baixo e o conjunto não é grande, a gente sabe que somando 4 mais 5 vai dar 9, né? Então podemos dizer que esse subconjunto é verdadeiro. Mas se nós pegarmos outro desse mesmo conjunto nós selecionarmos t igual a 30. E agora, qual a soma de números aqui que somados vão dar 30? Não tem. Se tentarmos somar aqui qualquer subconjunto desse para tentar achar o número 30, não vai ser possível. Então, não há subconjunto cuja soma seja 30. Boa tarde. Eu irei falar por que esse problema é considerado NP completo. Para um problema ser considerado NP completo, ele deve satisfazer duas condições. Primeiro, ele deve estar em NP, ou seja, deve ser possível verificar a validade de uma solução em tempo polinomial. Por exemplo, se fornecermos um subconjunto S1' dentro de S, podemos somar seus elementos e verificar se a soma é igual a T em tempo O de n e O de n, onde nn é o tamanho do subconjunto. Segundo, ele deve ser NP difícil, o que significa que qualquer problema em NP pode ser reduzido a ele em tempo polinomial. Se essas duas condições forem atendidas, o problema é classificado como NP Olá, completo. eu sou o Lucas e vou falar sobre o NP difícil. O que significa NP difícil? São problemas que são, no mínimo, tão difíceis quanto os problemas mais difíceis da classe NP. Se encontrarmos uma forma eficiente de resolver um problema NP difícil, automaticamente sabemos como resolver todos os problemas NP. Isso quer dizer que um problema é considerado NP difícil se todos os problemas em NP podem ser reduzidos a ele em tempo polinomial. E para provar que o problema da soma dos subconjuntos é NP difícil, podemos reduzir o problema da mochila, que é NP completo. Significando o problema da mochila. Dados itens com valores V e pesos W em uma capacidade Z, queremos maximizar os valores totais dos itens selecionados sem exercer Z. E temos o problema da soma dos subconjuntos, que, dado um conjunto de números e um alvo, existe um subconjunto desses números cuja soma seja exatamente o alvo. E também, dado o conjunto de itens com pesos e valores e uma mochila com capacidade limitada, qual é a melhor combinação de itens a colocar na mochila para maximizar o valor total sem exercer essa própria capacidade? Podemos resolver. Podemos transformar o problema da soma dos subconjuntos em uma versão simplificada do problema da mochila, onde o peso de cada item é igual ao seu valor. E se conseguirmos resolver o problema da mochila nessa versão simplificada, automaticamente conseguiremos resolver o problema da soma dos subconjuntos. Mas assim, imagine que você tem um conjunto de números e quer saber se existe um subconjunto desses números que somam um valor específico. Esse é o problema dos subconjuntos. Agora pense em uma mochila onde cada um tem o seu peso igual ao seu valor. Se conseguirmos encontrar uma combinação de itens que preencha exatamente a mochila, encontramos a solução para o problema dos subconjuntos. Essa transformação é um problema em outro é chamado de redução, ao mostrar que a soma dos subconjuntos pode ser reduzida ao problema da mochila. Estamos dizendo que o problema da soma dos subconjuntos é pelo menos tão difícil quanto o problema da mochila. Possível solução para a resolução desse problema seria utilizar a heurística gulosa. A ideia principal dessa resolução é sacrificar a exatidão em troca de velocidade para grandes instâncias.
e utilizar de heurísticas ou métodos probabilísticos para encontrar soluções boas o suficiente. Passo a passo para a resolução desse problema seria ordenar os elementos do conjunto em ordem decrescente, selecionar os maiores elementos até que a soma fique próxima a t e ajustar pequenos desvios para melhorar a solução. O que seria heurística? A heurística é uma técnica prática de resolução de problemas que utiliza abordagens simples e rápidas para encontrar soluções aproximadas ou boas o suficiente, especialmente quando encontrar a solução exata é inviável devido a limitações de recursos. Um exemplo simples seria procurar um objeto perdido, que o problema seria encontrar as chaves que você perdeu na sua casa. A solução exata desse problema seria você examinar cada canto da casa sistematicamente, o que custaria muito tempo e custaria muito recurso. E a heurística seria o seguinte: procurar nos lugares onde você costuma deixar chaves com mais frequência, como na mesa ou perto da porta. Isso pode não garantir um sucesso imediato, mas é mais rápido e bem mais eficiente do que a solução exata. E aqui está um algoritmo heurístico para a resolução desse problema, em que inicializa com uma lista S e um alvo T. O primeiro passo seria ordenar S em ordem decrescente e criar duas variáveis, subset e soma atual, que começa com vazio e zero respectivamente. Depois entra num loop para cada elemento em S e vai verificar se a soma atual mais esse número que está percorrendo é menor ou igual a T. Se for, vai adicionar esse número ao subset. Depois vai atribuir esse número à soma atual. Vai continuar nesse loop enquanto a soma atual e o número atual que está percorrendo na lista for menor ou igual a T. Caso saia desse loop, ele vai verificar se a soma atual é igual ao alvo T. Se for, vai sair do loop e vai retornar o subset. Se não ele vai retornar vazio. Esse é o fim do algoritmo.